Olá, oitavano. Vamos continuar nossa aula sobre a independência dos Estados Unidos, ou também chamada de independência das 13 colônias inglesas na América do Norte. Bom, na última videoaula que nós tivemos, nós estávamos estudando sobre os impostos e taxas que o parlamento da Inglaterra estava criando sobre os colonos americanos, que estava aumentando o custo, né, de vida, ou estava pesando no bolso dos colonos americanos, e estava isso levando a uma insatisfação e posteriormente, né, que vamos ver, a proclamação de independência. Então, só para retomar aqui, ó, nas outras aulas nós vimos essas leis aqui, ó, a Proclamação Real de 1763, que proibiu o avanço para o oeste, a Lei do Açúcar, né, que os colonos americanos eram obrigados a comprar os derivados da cana somente das Antilhas Britânicas, a Lei do Selo, todo o material impresso deveria ter o selo da Inglaterra e esse selo era pago, a Lei dos Alojamentos, que era todos os soldados ingleses que tivessem na América, suas despesas seriam pagas pelos colonos americanos. Então, voltando aqui, então, diante dessas taxas, impostos e ou regras, vai acontecer a reação dos colonos americanos. Com que argumentos? Né? Eles vão reagir em base de quais argumentos? O parlamento inglês cria taxas, que nós vimos, né? Só os residentes na Inglaterra elegem representantes, ou seja, lá no parlamento da Inglaterra, que criam, ali no parlamento que cria as leis, ali só tem representantes que moram na Inglaterra. Você não tem nenhum colono americano que fazia parte do parlamento na Inglaterra. Então isso era uma queixa deles também. Os americanos dizem que a taxa é injusta e querem representação, ou seja, eles querem representantes dos colonos no parlamento inglês, ou montar uma assembleia que nós vimos lá na primeira videoaula, né? Ou montar uma assembleia, e uma assembleia entre os colonos americanos, e essa assembleia reivindicar os seus direitos diante do parlamento inglês, né? Então eles dizem, ó, nós queremos representação, sem a qual não pagaremos as taxas. Eles ameaçam, ó, não vamos obedecer essas leis. Bom, o parlamento inglês vai reagir. Então o que eles vão fazer? Leis impostas à navegação. O que é essa lei imposta à navegação? Dava aos oficiais britânicos autorização para procurar nas casas e nos barcos dos colonos produtos contrabandeados. Ou seja, então, qualquer oficial britânico, a qualquer momento, né, qualquer lugar poderia invadir a casa e os barcos procurando produtos contrabandeados. Então as pessoas não tinham mais liberdade privada. Ok? Tá? Então, foi um ponto que também deixou insatisfeitos. Também temos ali taxas. Impostos sobre vidro, chumbo, tinta, papel foram criados, deixando eles ainda os colonos mais satisfeitos ainda. E outro episódio importante vai ser o massacre de Boston, de 5 de março de 1770. O que foi esse massacre? Foi um protesto que ocorreu nesse dia dos colonos contra o governo britânico, contra o parlamento inglês, sobre as taxas, sobre os impostos, sobre os desmandos, ok? E aí, como os colonos já estão com raiva faz tempo, o que vai acontecer no protesto? Como acontece muitas vezes aqui no Brasil também. Um protesto que começa pacífico, de repente desanda porque o povo está nervoso, né? Os colonos lançaram bolas de neve nos soldados e insultaram os soldados verbalmente, e eles cercam os soldados. Ou seja, os colonos estão tacando bola de neve nele, estão xingando eles, estão cercando. Só que esses soldados estão com armas nas mãos. E esses soldados estão com medo de acontecer alguma coisa mais grave. O que os soldados britânicos fazem? Atiram nos manifestantes e matam 5 pessoas, fazendo com que a situação fique pior ainda, certo? Então esse massacre vai contribuir para prejudicar, né, para acirrar as relações entre colonos e Inglaterra, tá? Bom, o parlamento aprova aqui, ó, a lei do chá, que vai outra coisa que vai deixar os colonos americanos extremamente com raivas, né? O que é essa lei do chá? Reduz o preço do chá, mas mantém o imposto sobre ele, certo?
concede o monopólio da venda do chá nas colônias à Companhia das Índias Orientais, certo? Só pode comprar ou vender chá à Companhia das Índias Orientais, certo? Isso deixa os colonos bravos. E essa Companhia das Índias Orientais pertenciam a ingleses, ou seja, o dinheiro acabava indo e beneficiando a Inglaterra, esse monopólio da venda do chá, tá? Lembrando que o chá faz parte da cultura, tomar o chá, consumir o chá faz parte da cultura inglesa, né? E os colonos americanos são descendentes, são ingleses, né? Então eles têm essa cultura. Então, para comprar chá, só dessas companhias aqui, ok? Então isso deixa o pessoal mais chateado. E aí também visa combater o contrabando, essa lei do chá, né? Visa combater o contrabando e aumentar o lucro da metrópole, né? Ou o lucro da metrópole aqui no caso, a Inglaterra. Lembrando que essa Companhia das Índias Orientais pertencem a ingleses, o dinheiro para lá. Bom, e aí vai acontecer outro episódio. A festa do chá do Porto de Boston. O que foi isso? Colonos americanos, vestidos de índios, disfarçados de índios, eles invadem, atacam navios no Porto de Boston, né? O porto é por onde entra e saem as mercadorias. Então eles invadem os navios ali no Porto de Boston e pegam, né? Esses navios estavam carregados de chá. Eles vão pegar esse carregamento, essa carga e jogar no rio, jogar fora do rio como protesto, como vocês estão vendo aqui na imagem. Esse episódio vai ficar conhecido como a festa do chá do Porto de Boston, uma manifestação mais contundente dos colonos contra o domínio da Inglaterra, certo? É uma ação mais ousada. E aí é lógico, como os colonos americanos tiveram já coragem de invadir navios, pegar a carga, jogar no rio, era necessário que o parlamento da Inglaterra tomasse decisões. A Inglaterra não ficou de braços cruzados. E como não ficou de braços cruzados, o parlamento da Inglaterra vai aprovar as chamadas leis intoleráveis. Essas leis intoleráveis aqui foram os colonos americanos que deram esse nome, porque é intoleráveis para os colonos americanos. Ou seja, leis intoleráveis que os americanos aqui denominam, né, assim, porque eles não conseguem suportar mais essas leis. Ok? Bom, aí nós vamos ver algumas características dessas leis intoleráveis. Vamos terminar aqui, tá? Bom, fechamento do Porto de Boston. E eu não preciso explicar para vocês o prejuízo que isso dá. O porto é por onde entram e saem as mercadorias. Então, para o estado de Massachusetts, né? Isso aqui, ó, vai provocar um prejuízo tremendo. Uma guarda armada fechou o Porto de Boston até que os prejuízos do lançamento do carregamento de chá do mar fossem indenizados. Ou seja, a hora que pagar toda a indenização do prejuízo, abre o porto. Vai ocorrer a ocupação militar de Massachusetts, né, que é o estado onde, né, está o Porto de Boston. Então, vai ocorrer a ocupação militar dessa colônia, suspensão das reuniões nas colônias e a imposição do novo governador nessa colônia aqui, tá? E esse novo governador é, lógico, escolhido pelo rei da Inglaterra. Envio de tropas para garantir o cumprimento das leis na colônia. Vejam só, a Inglaterra vai mandar mais soldados para as 13 colônias. E eu já vou explicar o que isso vai gerar, tá? A Inglaterra vai mandar mais soldados ainda para poder fazer essa ocupação militar de Massachusetts, né? E para poder controlar o Porto de Boston. Também vai ter o seguinte: rigor no julgamento de crimes contra o Império. O que é isso? Que todos os julgamentos, né, de crimes cometidos em território americano fossem, a critério das autoridades britânicas, realizadas em outra colônia ou mesmo na Inglaterra. Por exemplo, se eu cometi um crime contra a coroa ou contra o governo da Inglaterra, se eu sou do estado da Virgínia, por exemplo, na melhor das hipóteses, eu ia ser julgado em outra colônia, na Carolina do Sul ou na Carolina do Norte,
na melhor das hipóteses, ou seria julgado na Inglaterra, certo? Então, se eu cometesse algum crime contra a coroa, contra o governo inglês, eu não seria julgado dentro do meu território, dentro da minha colônia, a qual eu pertenço, daquelas 3 colônias. Na melhor das hipóteses, ou ia ser julgado em outra colônia, ou na Inglaterra. Isso para enfraquecer, né, a minha defesa. E, lógico, esse julgamento se tornava muito mais arbitrário por parte dos ingleses, né? E aqui, ó, a lei dos alojamentos. Onde que eu quero chegar isso aqui, ó? Lembra que eu falei, ó, envio de tropas. A Inglaterra vai mandar mais soldados? Então, o que vai acontecer aqui? Já havia antes soldados ingleses em solo americano, nas 13 colônias. E toda a despesa deles era pago pelos colonos. E aí o que acontece? A Inglaterra vai mandar mais soldados. E as despesas desses soldados, né, que estão sendo enviados, desses mais soldados que estão sendo enviados, soldados extras, né, quem vai pagar a despesa deles é os colonos, aumentando a despesa. Tá? Aquela lei do alojamento. Os colonos estavam obrigados a proporcionar o alojamento e alimentação para os soldados britânicos em suas propriedades. Ou seja, eu sustento um grande número de soldados em meu território que servem, que estão ali para me vigiar, me controlar e praticamente me ferrar, né? Eles estão ali para me prejudicar e para cumprir só os desígnios da coroa britânica. Então eu tenho que sustentar esse povo ainda. Então ocorre uma grande insatisfação, certo? Bom, na próxima videoaula nós vamos discutir isso aqui, ó, primeiro e segundo Congresso Continental da Filadélfia. Por enquanto ficamos aqui, espero que vocês tenham também gostado desta videoaula. Um abraço a todos.